E aí, pessoal, eu me chamo Daniel e eu sou um jovem negro de pele clara. Tô com a roupa completamente preta, desde a blusa à bermuda. Eu tenho cabelo curto, castanho, olhos castanhos escuros também. Eu sou João, eu sou um homem branco, de cabelo longo, ondulado, magro. E hoje nós, mobilizadores da região Bateduque, vamos continuar falando sobre um tema que impacta diretamente a juventude, o tabagismo. No podcast anterior, a gente conversou sobre como os cigarros, veio deles são presentes na vida dos jovens, né? E como eles aparecem nas redes sociais e nos espaços de convivência. E agora, a proposta é ir além, entender o caminho e o que é o vício, o que leva tantos jovens a começarem a fumar e principalmente como evitar. Qual é a relação entre o vício e o tabaco? Para aprofundar esse assunto, a gente chamou dois especialistas que atuam diretamente na área de saúde e a juventude. Aqui com a gente de forma remota está a doutora Ana Natividade, médica servidora da Fiocruz, doutora em saúde coletiva, que pesquisa fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis e especialmente tabaco e álcool. Então, está com a gente o Dr. Felipe Fortes, médico, eliatra e membro da UNESA, o Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente. Sejam muito bem-vindos, Ana e Felipe. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E para começar, eu queria saber um pouco de vocês, se vocês conseguem se apresentar de forma mais rapidamente, fazer uma autodescrição e falar um pouco sobre a atuação de vocês dois. Vai lá, Ana. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura do ombro, castanhos, tenho olhos escuros, estou usando óculos, brincos e um vestido preto. E a minha atuação profissional, né? Eu trabalho na Fiocruz, no Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, que pertence ao SEST, que é da Escola Nacional de Saúde Pública, e trabalho com ensino e pesquisa em tabaco e álcool e outros fatores de risco para doenças crônicas. Que legal, gente. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe, né? Eu sou médico e biatra. Eu sou um homem cis, alto, tenho 1,80 m, um homem branco. Eu uso cabelo curto e uso óculos e brincos. E trabalho no NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, como você falou. Lá a gente tem muitas atividades para adolescência e juventude, né? Especificamente hoje eu estou coordenador do programa Aquarela, que é um programa de extensão universitária que pensa a saúde dos adolescentes trans, travestis e não binários. Mas isso pode ser um assunto para outro podcast. Também sou formado em dança pela Faculdade Angeloviana. E então acho que sempre procuro trazer no trabalho com adolescentes, né, com adolescentes e jovens, essa questão da saúde conectada com a arte, com uma liberdade de expressão e o movimento criativo e a possibilidade criativa do pensar e de existir, né, pra gente poder fazer um bom diálogo. Vamos conversar aí um pouco então. Pra gente começar essa conversa, eu queria que vocês explicar por que a nicotina ela causa leucemia tão rápido, especialmente nos jovens. Essa é uma grande questão aí, pô. Ana. Posso começar, então, né? A nicotina, ela é uma substância presente nos produtos de tabaco, né? Ela é uma substância presente na folha do tabaco. E ela é uma substância que a gente chama de psicoativa, porque ela age justamente no sistema nervoso central. E ela, uma vez absorvida, ela chega em 10 segundos no sistema nervoso central. Então, por isso, esse potencial de dependência, porque ela age no sistema nervoso central numa área que a gente chama que é do prazer e da recompensa. Ela age na liberação de uma substância, de um neurotransmissor chamado dopamina, né? Um dos neurotransmissores. E por isso, essa propensão de causar dependência. Quanto mais recompensa, quanto mais prazer, mais você tem vontade de usar aquela substância. Como ela age no sistema nervoso central, ela tem esse potencial de causar dependência. E a nicotina está presente assim em todos os produtos do tabaco. Ela está presente no cigarro convencional, ela está presente no narguilé, ela está presente nos vapers, ela está presente no tabaquinho, que é hoje em dia na modinha, né? Que todo mundo usa tabaquinho que não é industrializado. Ela está presente nas folhas de tabaco orgânico, que o pessoal fuma achando que está fazendo, que não faz mal para a saúde, mas tem nicotina naquele tabaco, ele só não tem, o que é orgânico, ele só não tem agrotóxico, mas ele tem nicotina. Então, a nicotina está presente
em todos os produtos do tabaco, que pode causar dependência. Na maioria das vezes, causa dependência. E, além disso, os produtos do tabaco também têm várias outras substâncias tóxicas, quase 5.000, em torno de 4.700 substâncias, que também podem afetar a saúde de outras formas e podem levar a doenças do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, incluindo câncer, e por aí vai, por outras doenças. Eu acho uma coisa importante destacar também, né, que você perguntou assim, né, por que especialmente na juventude, né? Acho que tem uma questão que a gente precisa muito se dar conta, que desde quando que começou a indústria do tabaco no mundo, né, isso tem a ver com uma lógica capitalista de como você vende o produto, como você faz criar o consumo das pessoas, né? E aí sempre, por exemplo, propagandas de marketing, né, ou ações de marketing foram feitos para a juventude. Por quê? Porque é muito lógico para alguém que quer vender um produto que eu fidelize você por mais tempo possível. Então, assim, vocês até não viveram essa época, mas eu e a Ana, né, a gente viveu uma época que existia propaganda de televisão por, sei lá, astros do cinema ou da música pop fazendo propaganda de cigarro. Né? Hoje isso é uma coisa proibida, que é uma coisa muito boa, né? Proibido por lei no Brasil. Mas existia festival de rock, que era patrocinado pela marca de cigarro, nos carros de Fórmula 1 tinha marca de cigarro, sempre objetivando quem? A juventude. Então não é por acaso que a gente começa a usar, aliás, né, substâncias na juventude. Tem uma coisa da experimentação e tal, né, do adolescente e do jovem, mas também tem essa questão do marketing muito focado para os jovens. Então as propagandas de cigarro da nossa época eram com pessoas jovens falando sobre esse início da vida, da independência, de vamos ser livres e tal, vamos ter alguma coisa em comum, vamos fumar a mesma marca de cigarro. Era literalmente essa a propaganda, temos uma coisa em comum. Dentro disso eu queria falar com vocês, assim, porque, de fato, a nossa geração, ela não pegou essa questão do marketing excessivo sobre tabaco e cigarro em geral. E aí, a nossa geração pegou exatamente o você adoece, tudo que ele causa de mal, pare de fumar. Sim. Eu lembro dessas propagandas na TV. E aí, a gente tem uma ciência do quanto o cigarro faz mal e que tem muita gente, inclusive, acha o cigarro nojento. Sim. E aí outras pessoas novas têm esse estereótipo, mas acabam recorrendo a outras coisas como o vape, que eles consideram como se fosse diferente de cigarro. Isso. E aí eu queria entender, na ótica de vocês, assim, quais são os fatores que vocês acreditam que sejam tanto emocionais, sociais, psicológicos, que influenciam aos jovens de hoje, mesmo sabendo que o tabaco e a nicotina tem diversas coisas que vão fazer adoecer, que vão causar dependência, mas ainda assim fazem esse consumo. Qual vocês acham que são essas causas? Então, e essa pergunta é muito interessante, né? Porque, de novo, nada é por acaso. Como a gente falou, né, assim, e você mesmo mencionou, né, a sua geração acha absolutamente cringe fumar cigarro, né? É o esquisito, porque fica fedendo, porque, né, ficar com cigarro não é tão glamouroso, mas já está super disseminado que cigarro faz mal à saúde, né? Então, o que a indústria do tabaco fez percebendo que estava diminuindo os usuários, porque isso aconteceu. Principalmente no Brasil, a gente teve políticas públicas desde a década de 80 aí, muito boas, que começou a cair, caiu absurdamente. A gente tinha um índice de 30% de pessoas e vem diminuindo, até pouco tempo atrás tinha só 9%. Então o que a indústria do tabaco fez? Criou o vape. E aí tem uma pegada emocional para a juventude, sim, claro, né? É uma coisa. O vape, se você pensar, né? É um dispositivo que parece um iPad, tá? Pega, né? Tem um outro aí, uma outra de falar que é o Pod, né? Tela. Ele tem tela, ele é digital, ele tem uma luzinha digital, tem um LEDzinho, tem um RGB, não tem? Então ele começa a trazer essa estética que tem a ver com a juventude atual para justamente chegar na galera. Então, o jovem que tava lá com ranço daquele cheiro ruim do cigarro, fizeram o quê? Botaram um cheirinho bom. Botaram um saborzinho gostoso. Aí a fumaça também, ela é um pouco mais densa, ela brilha na estética da balada, da luz mais colorida. Então acho que isso é importante a gente entender, né? Assim, a galera que pensa em como ganhar grana é muito ágil, né? Estuda o cérebro da gente, estuda o nosso comportamento, inclusive o comportamento da juventude, para conseguir fazer com que a gente tenha novas maneiras de consumir de novo a nicotina, né? Inclusive, assim, os índices no Brasil, pela primeira vez, estão aumentando. Desde a década de 80, graças a políticas públicas muito boas, muito potentes aqui no nosso país, né? A gente saiu de 35% de pessoas que
que fumavam no Brasil para 9%. E aí, pela primeira vez, o Ministério da Saúde publicou, agora esse ano, que a gente subiu. Então a gente começou a andar um pouquinho para trás. E, ao meu ver, isso tem a ver diretamente com essa sacanagem da indústria do tabaco, que é a invenção do vape e a popularização, né, dos dispositivos eletrônicos aí para fumados. O que você acha, Ana? Concordo totalmente com você, Felipe. Assim, a indústria do tabaco produz um produto, né? Fabrica um produto que mata em torno de 5 milhões de pessoas por ano ao redor do mundo. Então, ela precisa repor essas pessoas que morrem. Então, ela precisa repor seus consumidores, né? E graças a políticas que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, como você falou, nem todos os países até bem mais desenvolvidos que a gente, não têm essa política de controle do tabaco como a gente tem. A gente não vê mais propaganda, a gente não vê mais pessoas fumando em locais fechados, restaurantes, em aviões, coisa que a gente pegou. Há muito tempo atrás, isso é inviável. E agora, assim, nessa sua pergunta, um aspecto social que eu acho que é importante, é assim, no Brasil, a gente tem essa prevalência de tabagismo, que é em torno de 9%, agora está realmente aumentando, eu também acredito que seja por conta disso, do cigarro eletrônico, mas esses 9% da nossa população representam em torno de 20 milhões de pessoas, então ainda é muita gente fumando. E, sobretudo, quem são essas pessoas? São as pessoas mais economicamente vulneráveis, né? Socioeconomicamente vulneráveis. Então, são pessoas mais na linha da pobreza, pessoas que têm menos informação, pessoas que têm menos educação, nível educacional. E com isso também são mais suscetíveis a notícias falsas, né, que a gente chama de fake news. E a indústria do tabaco foi uma das primeiras a que lançou fake news. Aí o Felipe estava citando algumas delas, né, que era relacionada ao esporte, que o esporte fazia bem. Há muito, muito tempo atrás, era recomendado, o cigarro era recomendado por médicos até, que dizia que desestressava, que fazia bem. Mesmo a indústria sabendo que causava câncer, que causava danos à saúde, eles faziam propaganda de que aquele produto causava, que era bom para a saúde, né? A gente, quando fala de drogas, é muito complicado de falar sobre portas de entrada, né? Assim, é, historicamente, a gente não... Pesquisando sobre isso, né? É com super fake news achar que uma droga é porta de entrada para outra. À exceção do diabo do vape. Porque o vape, ele entra sorrateiramente, com um cheirinho bom, com um gostinho bom, com a estética bonita. E aí, quando você vê, você se sente mal se você não usar. Né? O que a gente chama de abstinência. Aí você vai querer usar, não pela curtição, mas para não passar mal. Sim, e também tem uma parada que eu vejo em relação ao vape, assim, quando a gente vai entrar nesses lugares mais banheiros, por exemplo, a Lapa, tem muita gente que vai vender vape junto com balas, tipo, naquelas bolsichinhas iluminadas, e assim, uma coisa que dá pra ver nos veris é que, diferente do cigarro, ele não tem qualquer sinalização. E daí, por você adoece, de que isso daqui tem um alto percentual de que você vai viciar. Então, assim, ele de fato é só um produto bonitinho que sai uma fumaça que não queima, diferente de cigarro, e tem gostinho bom. Exato. Então, também tem essa questão, assim. Eu acredito Você sabe por que que não tem nenhuma sinalização? Bruno? Porque o vape é proibido no Brasil. Ele não é permitido. A Anvisa tem uma norma que ele é proibido de venda, comércio, propaganda. Doutora Ana, me queria muito saber o seu ponto de vista, assim, trabalhando com saúde coletiva, de como o uso da nicotina afeta o corpo e o cérebro dos jovens que ainda estão nessa fase de desenvolvimento. O cérebro humano é uma coisa fantástica, né? A gente o cérebro começa a se desenvolver já na gestação, tem um boom de desenvolvimento até 2 anos de idade, mas ele não se forma totalmente assim até a adolescência. O cérebro está em formação até 21 anos de idade. Então, apesar dos adolescentes se acharem adultos, que podem tudo, que sabem tudo, seu cérebro ainda está em formação. E quando você usa uma substância que promove dependência, que tem o potencial de fazer dependência, num órgão que ainda está em formação, isso é muito prejudicial para a tua saúde, né? Você pode ficar dependente agora e durante toda a tua vida. Então, isso não só aumenta o risco de dependência, desculpa,
mas como prejudica as funções cognitivas, como, por exemplo, a atenção, a função da aprendizagem, compromete também o desenvolvimento pulmonar e cardiovascular. Hum, Desculpa, esqueci de pegar minha aguinha. E por isso, assim, é muito importante que a gente promova a saúde e promova esses produtos, assim, o não uso desses produtos pelos jovens. Então, do ponto de vista realmente da saúde coletiva, o jovem, a criança, o adulto, tem que ser visto como vulnerável, justamente porque essas substâncias atingem os órgãos de informação. Então, eles são mais vulneráveis. Então, a gente tem que focar o olhar para esses jovens, até porque, como o Felipe falou lá no início, a indústria centra seus esforços para fazer propaganda para esse público, né? Justamente para repor o seu mercado e para que as pessoas comecem a fumar cada vez mais cedo, independente de qual seja o produto, vape, cigarro convencional. E ela usa justamente esses subterfúgios. Como no Brasil a gente tem política de proibição de propaganda, então eles usam subterfúgio, como, por exemplo, esses influencers que falam a língua dos jovens, que fala de uma coisa legal. A gente tem um personagem de um filme todo poderoso que fuma, né? Então são sinais subliminares que podem induzir o jovem a fumar juntamente com isso que o Felipe falou do pertencimento, né? Que é uma coisa muito importante para qualquer jovem. Eu também queria saber se você pode aprofundar um pouco pra gente sobre essa questão dos danos que você falou, né? As consequências que o uso da nicotina tem nos jovens, assim, você falou sobre foco, essa questão do desempenho escolar que vai abaixando e em relação a pulmonar também. Se você pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, o cigarro, ele já relacionado às 4 principais doenças relacionadas à mortalidade no nosso país. Essas doenças são diabetes, os cânceres em geral, não só câncer de pulmão, mas todos os cânceres, as doenças pulmonares, como asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto, o derrame, que é o AVC. A gente tem dados estatísticos que mostram que a mortalidade por essas 4 doenças, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e doenças pulmonares, a gente tem estatística que essa mortalidade caiu a partir do nosso controle do tabaco, ou seja, a partir dessas medidas de proibição de propaganda, de proibição de fumar em locais públicos. Com isso, caiu a prevalência do tabagismo e, consequentemente, caiu a mortalidade por essas doenças. Então, assim, é muito importante fazer o controle do tabagismo. E é muito importante agora que a gente centre esforços sobre o vape para que isso não ocorra, esse aumento novamente da prevalência dos tabagistas entre os brasileiros. Esse vício faz parte, acaba virando parte da sociedade. A sociedade tem que acabar se moldando ao vício que é tão comum, né? Sim, e na verdade, assim, o uso de substâncias, né, gente, os vícios por substâncias, existe desde que o ser humano é ser humano, né? Então, é uma questão super complexa, antropológica, social, psicológica, emocional, enfim, né? Que a gente tem que se deparar com ela o tempo todo, provavelmente, né? Pro resto da humanidade, assim, né? Todo tempo que a humanidade ainda sobreviver no planeta. A gente tem que só aprender a conviver em sociedade, né? E, claro, a gente que é da saúde, né, Lana? A gente vai ter que sempre torcer por políticas públicas que machuquem menos as pessoas, né? Para que a gente consiga ter uma vida que a gente se ferre menos, que a gente gaste menos dinheiro da saúde pública com uma coisa que é evitável. Pô, muito melhor, né? Você poder evitar um negócio, pô, muito melhor. E da opinião de vocês, a gente está falando dessa questão da sociedade em relação ao cigarro, ao vape, ao tabagismo. Qual o papel da sociedade, da escola e da família na prevenção do tabagismo entre os jovens? Olha aí, ó. Então a gente tem 3 atores bem importantes que você mencionou, né? Assim, que eu acho que inclusive formam aí o tripé de uma pirâmide bem boa, assim, pra gente pensar, né? Família, escola e sociedade em geral. O papel da sociedade em geral é a gente criar normalizações normativas, como a gente estava falando, né? Políticas públicas para que a gente consiga viver melhor. Isso tem a ver com diminuir substâncias que fazem mal para a saúde, fato, né? Então a gente tem que até aprender a votar bem,
para que a gente consiga legislar bem, né? Porque, na verdade, quem tá legislando lá somos nós, entre aspas, né, representados por uma outra galera. O papel da escola é importantíssimo porque o adolescente, o jovem, está na escola muito tempo da sua vida. Então é que a gente produz conhecimento, que a gente fomenta o nosso raciocínio crítico. Então a escola precisa estar presente e discutir esses assuntos sempre, porque é do dia a dia do jovem. E a família, então, se não está na escola, está na família. Então, são esses 3 lugares unidos que vão conseguir fazer com que dê bom, né? Eu assino embaixo tudo que o Felipe falou, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, assim. E informação, né, gente, é o melhor remédio, né? Assim, você informar, realmente, você previne várias coisas, né? Sobretudo informação baseada em evidência científica, né? Que hoje em dia a gente está no nível de que até se nega até a vacina. Então, é importante que essa informação seja uma informação confiável. Então, por isso, escola, família e sociedade, de uma forma geral, tem que estar com informações, assim, é, com evidência científica, informações confiáveis, para que o jovem possa realmente se respaldar, em informações verdadeiras e possa se apoiar em não utilizar substâncias que fazem mal para a saúde. Eu queria muito saber de vocês, principalmente quanto 2 profissionais da saúde, assim, tendo em vista os dados que vocês trouxeram também, isso dá muito pela mobilização e o jeito que o SUS funciona. Isso é democrático, transversal e universal para todos, assim. E aí, se deparando no dia de hoje, em que tem essa questão dos vapes que não são legalizados, mas são muito distribuídos e comercializados, sim, dessa juventude que já nasceu com as telas e tem um uso constante de telas e que é muito influenciado sobre essa estética, sobre um produto que, enfim, adoece, mas tem uma estética bonita. E aí eu queria entender, vocês, quanto profissionais de saúde, se hoje, assim, nos serviços que vocês trabalham, existe alguma estratégia para trabalhar isso com esses jovens que você falou, sobre o senso crítico e sobre os malefícios que os que a nicotina traz, como sem moralizar ou afastar esses jovens, né? Uma coisa importante, né? Assim, acho que a saúde da gente, ela é um quebra-cabeças. A gente estimular, por exemplo, exercício físico, alimentação saudável, cuidar com a questão do tempo e do uso das telas, ela inevitavelmente vai reverberar também, por exemplo, nessa questão do tabagismo, porque isso vai criando uma lógica de saúde e principalmente uma lógica reflexiva sobre a sua própria saúde. Então, a gente lá no NESA, por exemplo, a gente trabalha com adolescentes, né? E acho que o principal trabalho que a gente faz é sempre, assim, validar muito o adolescente, respeitar ele como cidadão. Né? Que a gente faz isso com muita facilidade, rotular o jovem, o adolescente, né, como um aborrecente, como uma pessoa chata, como um ser humano que só está no momento da vida que é ruidoso, só faz coisa errada, né? Então a gente tem que tirar esse lugar da adolescência, principalmente dentro da saúde, né? Então a gente treina lá no MESA muitos profissionais da saúde, de todas as áreas da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, enfim, para que a gente possa ter uma boa abordagem empática e respeitosa com o jovem, né? Para que a gente consiga escutar ele trazer as realidades para dentro do atendimento de saúde, por exemplo, das aplicações de saúde, para a gente poder começar minimamente o diálogo, né? Então, eu acho que você sai desse lugar moralista, e deixa a gente que é da ciência, né? A gente tem muito essa coisa meio soberba de achar que nós somos os detentores do saber. Esse é realmente o nosso grande desafio da saúde. É a forma como você chega da informação para o jovem, né? Porque se você não usa uma linguagem que ele se interesse, que o jovem se interesse, realmente é difícil de você chegar no jovem, né? Como assim, as redes sociais já ganharam isso há muito tempo, né? Os influencers, os YouTubers conseguem chegar no jovem de uma forma muito fácil. E a saúde, eu acho que ainda está um pouquinho atrás nisso. A gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar, mas a gente está tentando. Eu acho que assim é um caminho. Todas as pesquisas que a gente faz aqui com jovens realmente são as que dão mais trabalho, porque é como a gente tem que elaborar assim, o tipo de pergunta, o tipo de abordagem. Então, esse é para mim é o grande desafio da saúde, é essa abordagem com os jovens, né? Por isso que é tão importante os especialistas quanto o NESA, que lidam com esse público especificamente e sabem fazer uma abordagem mais direcionada com isso.
Eu concordo muito com a Ana. Acho que tem que ressaltar isso, né? A gente da ciência, a gente da saúde, a gente precisa se apropriar dos lugares onde todo mundo tá perguntando juventude. Que aí, a gente tava aqui falando mal das redes, né? Mas vamos falar também da parte boa das redes sociais. A gente pode sim inundar de conteúdo bom nas redes sociais para que, já que a gente tá lá consumindo, que chegue também coisas legais no nosso feed. Então, assim, a gente precisa, eu concordo com a Ana, assim, a gente precisa se apropriar das redes, das mídias digitais, das redes sociais. Acho que o Ministério da Saúde tá fazendo um trabalho bem legal, assim, né? A gente tem um Ministro da Saúde que é super Instagrammer, assim, né? Ele tá super nas redes e faz vídeo e tal. É bem legal. Eu faço conteúdo também, dá um trabalhão, mas me sigam aí, @médico de jovens. No Instagram e o TikTok. É cansativo, eu considero isso como um trabalho, né? O Nesa também tem rede social agora, é @nesa.erg. Então, a gente tem que estar lá. Sim, e também uma coisa que vocês falando, assim, principalmente nessa abordagem que você fala do NESA, né? De acolher, de buscar entender o jovem e centralizar que o cuidado pertence a ele, né? Ele é o principal pessoa ali atuante, ele é o protagonista do próprio cuidado. Sim. Precisa acolher e escutar sem negligenciar ou, enfim, como ele fala? De forma mais pejorativa, assim, né? Das formas pejorativas. Isso. E aí, uma coisa que a gente também faz na rede é muito essa questão da mobilização. Porque a gente acredita que a participação dos adolescentes, assim, pra gente conseguir falar sobre temas que falam sobre criança e adolescente, a gente precisa ter criança e adolescente. Sim. Então, é muito importante quando a gente traz profissionais, porque vocês já têm uma qualificação de anos, vocês têm uma experiência prática. Claro. Mas também tem algo que só a gente vai conseguir entender e transmitir para vocês também. Então, assim, a Rede Nobateduc tem muito esse foco com os mobilizadores. De a gente estar aqui buscando compartilhar esses conhecimentos e estimular a participação, que a gente sabe que vão ter temas que vocês vão abordar e vocês vão cuidar, mas que a gente, como tá na ponta e como tá vivendo, vai saber falar como é que chega lá, como é que comunica. Isso. Como é que você vai chegar num jovem que pra ele fumar cigarro é legal pra caramba e não vai dar problema nenhum. E que às vezes ele nem se importa com qualquer dano que vai dar na vida dele, porque já não tem mais esperança de nada. Sim. Sabe? Então, é muito sobre isso. E vocês sabem que isso é científico. Tem vários estudos aí de saúde pública, né, que mostram que para a gente conseguir fazer uma ação bem potente e eficaz com juventude, justamente por conta daquela coisa do pertencimento que a gente estava falando, faz muito sentido técnico e lógico, assim, né, quase matemática coisa, você conseguir colocar jovens conversando com jovens. Então, geralmente, jovem dá muito valor para quando tem um parceiro falando sobre determinado assunto, né? E aí pode ser uma fala que vai emburacar o cara e pode ser uma fala legal, maneira, que vai promover saúde. Então, se você colocar jovens para falar sobre saúde com outros jovens, essa ação é muito mais eficaz que qualquer doutor de universidade pode imaginar fazer um dia, entendeu? Então, isso já foi estudado, tem vários estudos que falam sobre isso, né? Tá na hora de desmaiar pra lá, tô sem trigo. Isso aí. Agora acho que a gente tem que falar sobre como buscar ajuda, né? Primeiros passos de como buscar ajuda. O que você acha, Ana? Então, né, a primeira coisa que você tem que se conscientizar é assim, vou parar de fumar. Aí você tenta, para de fumar. Vape, cigarro convencional, para. Não conseguiu parar, é porque você está dependente. E se você está dependente, você tem que procurar ajuda, né? Ajuda existe. O SUS tem tratamento para fumante. Em todas as unidades básicas, se não forem todas, você pode direcionar a qualquer unidade básica mais próxima da sua casa e se inscrever no programa do controle do tabaco, né? O programa antitabagismo do Ministério da Saúde. Então, não é porque você está dependente que não tem mais jeito, tem sim. É só buscar ajuda. É difícil de parar sozinho, mas se você não. Tem gente que consegue, mas se você não conseguir, busque ajuda. Também tem o número 136, que é do Ministério da Saúde, que dá algumas dicas que você já pode se direcionar também. Mas as unidades básicas de saúde já fazem esse papel. Perfeito, assim. Eu acho que o podcast de hoje foi muito importante para esclarecer diversas questões, tanto relacionadas à saúde, a questão do uso abusivo de telas, que também acaba influenciando, que às vezes a gente não tem nem noção da magnitude que a internet tem para influenciar esse consumo, esse nível, né? A questão também é que muitas pessoas não sabem que o vape não é legalizado e que não é regulamentado dentro do Brasil, e isso também ajuda, né, a dar uma distribuição mais em massa, e assim, eu acho que fica muito claro que o vício do tabaco não surge por nada, né? Ele é construído tanto pela pressão social, pela desinformação, a estratégia do mercado constante há décadas que já acaba acontecendo,
Isso aí fica claro que a informação, o diálogo, o apoio fazem toda a diferença, principalmente para a juventude, a protagonista dessa conversa. E aí eu queria agradecer muito vocês por pela presença de hoje. Eu acho que foi muito importante, tanto para esclarecer os nossos saberes sobre o conteúdo, assim, sobre o vício em nicotina, sobre a rede de apoio que a gente tem, que a gente pode ser para alguém e também que já existe. Então, assim, foi muito rico a nossa conversa. Eu agradeço muito pela presença de vocês, Ana e Felipe. Muito obrigado. Obrigada, gente. Achei muito rico. Foi um prazer conversar com todos vocês. Quero fazer um agradecimento especial em nome de toda a equipe do NESA, dizer que o NESA tá aberto, né? É um serviço ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é 100% SUS, tá de portas abertas para receber adolescentes aí de 12 a 18 anos. Bora nós. No nosso nada diz, depois de mais um ano e pouco.